Saudações, fráteres e sorores. Uma boa tarde a todos. Aqui quem fala é Andora e hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre meditação. A meditação é uma prática milenar, ela é ancestral e é usada por muitas pessoas com outros formatos e nas mais diversas formas e culturas diferentes, em todos os tempos da humanidade. Ela nos permite acessar e pedaços da nossa consciência esquecidos dentro da última gaveta, do último armário, debaixo de um monte de roupa suja que a gente vai colocando em cima. A oração é uma forma de meditação, mas a oração de uma forma correta, não mecânica. A ideia da meditação é fazer com que a gente acesse esses níveis sutis da consciência, níveis elevados da nossa consciência, deixando para trás o ego, a mecanicidade. Sendo assim, a gente livre da mecanicidade e das fantasias, das alucinações e das percepções erradas do mundo, pelos meios errados, a gente consegue vislumbrar aquilo que é real e que de verdade interessa ao nosso real ser, à nossa essência, àquela parte de nós que de verdade somos nós. No ritual de iniciação à segunda câmara, nas igrejas gnósticas atuais, existe uma parte, um determinado momento em que um sacerdote pergunta para o candidato, né, à iniciação, quem é ele? E depois pergunta qual é o seu nome. E aí você se dá conta naquele momento que saber o seu nome é apenas a identificação da personalidade, aquela parte indicada lá na casa 1 dos mapas astrais, das cartas natais, né? Mas está longe de ser a consciência de si mesmo, a consciência e a percepção de si mesmo. A parte de nós que veio lá de trás do centro de Deus e que vai voltar a Ele. E que é a parte que vai retornar e vai reencarnar e vai se reencadernar em sucessivas existências, de modo que a gente vá angariando experiências, crescimento espiritual, né? Despertando as nossas virtudes, os nossos poderes mágicos. Quando alguém se candidata a entrar numa escola de alta magia branca, uma escola de magia, na verdade, é o anseio interno e íntimo, guardado, enforcado, dentro de uma clausura do nosso real ser, dizendo que precisa ser relembrado. E, infelizmente, algumas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas desta humanidade, procuram da forma errada os meios que, ao invés de elevarem e enaltecerem o real ser, a essência, a chispa, o teurgo, o mago dentro de nós, enaltece o ego. Então, em vez de você dar a mão para o teu real ser, que está lá no fundo de um poço escuro, esquecido, você acaba empurrando ele mais para dentro, mais para baixo, afogando ele mais. Então a gente precisa lembrar de que lado nós estamos dessa história. A nossa função aqui não é viver na mecanicidade, de modo algum ser instrumento de manifestação egóica, né? A gente precisa deixar de ser reativo e passar a ser proativo. Porque o reativo, ele assume para si que ele está sujeito, de todas as formas e maneiras conhecidas, aos estímulos externos. Ora, alguém pode decidir por você o seu estado de ânimo. Se você está feliz ou triste, isso hoje em dia depende mais do estímulo externo do que de você mesmo. Ou seja, você ainda não encontrou uma coisa que nós chamamos de centro de gravidade próprio. Então, se alguém elogia você, elogia sua roupa, ou elogia um trabalho que você desenvolveu, ou alguma coisa que você fez, você se sente feliz. Isso para você é muito bom receber elogio, né? E para algumas pessoas, a motivação está ligada ao retorno, ao elogio. Ela não é incondicional. E aí, quando o retorno não vem, ou quando não vem a resposta desejada, a resposta esperada, ansiada, aí vem a decepção, aí vem a tristeza. E essa tristeza que nos encarcera, que nos mantém presos, como um cavalo que usa, né, o cabresto. Nós usamos cabrestos invisíveis, que definem para que direção a gente vai e o que nós vamos sentir. Precisamos estar atentos a essas coisas. Ora, se alguém fala para você que você está gordo,
ou que está flácido, ou que o cabelo caiu, ou que a roupa está feia, ou que qualquer coisa, se alguém te tece uma crítica, te chama de incompetente, você normalmente reage de uma forma ruim, porque isso desperta em você sentimentos ruins. Mas por que que alguém fora de você detém esse poder sobre você? Porque a pessoa tem o ego, e você tem um ego, e estes egos se comunicam, um robustece o outro. Quando o que deveria acontecer seria o seu real ser e o real ser da pessoa se conectarem. A máxima do Namastê, o Cristo que está em mim, o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Todos nós temos um Deus habitando dentro de nós. Todos nós. Do bandido que matou 300 pessoas até o santo que se sacrificou em nome da humanidade. A diferença entre um e outro é que um tem a consciência verdadeira, né? Um tem a consciência desperta, o outro está a serviço do ego. Todos os nossos sofrimentos, as nossas alegrias mundanas, essas percepções rasas da vida, são causadas pelo ego. E o ego, vamos deixar bem claro aqui, nada tem a ver com o ego considerado pela psicologia tradicional, ou como o ego de Jung. O ego dos gnósticos, o ego da nossa escola, é o conjunto de defeitos psicológicos, tá? Aquilo que algumas religiões deram o nome de pecados capitais e outras de demônios, ok? São defeitos que a gente precisa eliminar para que o nosso lado virtuoso, luminoso, branco e elevado possa se manifestar. Essa é a diferença entre uma criança que começa a caminhar e um atleta de alta performance lá na Olimpíada. Um grande abraço a todos, paz em Verencial.